Para realizar o momento de reflexão, convidamos o reverendo Hernandes Dias Lopes. Senhoras e senhores, é um privilégio poder trazer a todos uma palavra reflexiva da parte de Deus, lendo a Escritura e fazendo um comentário dela. O texto que eu quero partilhar com todos vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E esse texto registra a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas. E eu passo a ler esse texto, Atos 17, versos 16 a 34. Está escrito assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhoras e senhores, o grande bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo, acabara de chegar em Atenas, a capital intelectual do mundo, o maior centro universitário do planeta da época, a terra dos grandes corifeus da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz a Escritura que o apóstolo Paulo percorre a cidade e o seu espírito se revolta, porque na cidade da mais refinada cultura humana, do mais exaltado conhecimento e do saber filosófico, havia uma densa escuridão espiritual. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo vai para as sinagogas,
para conversar e dissertar sobre o Evangelho com os judeus e gentios piedosos, os prosélitos, convertidos ao judaísmo. Mas ele também vai para a praça, para a ágora, o centro nevrálgico, onde se discutiam as grandes ideias do saber humano. E ali ele discute com os filósofos estoicos e epicureus, aqueles que imaginavam que o sentido da vida é o prazer, e aqueles que eram dominados por uma ideia de um fatalismo absoluto. E diz a Bíblia que esses pensadores discutem com ele, pensando que este bandeirante do cristianismo não tinha ideias próprias, que ele era um tagarela, alguém que estava como tico-tico no fubá, buscando conhecimento nos esgotos da vida, sem ter as suas próprias ideias. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo falava de algo que eles não conheciam, apesar da sua refinada cultura. Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. E, embora eles tivessem tantos deuses, estavam imaginando que o apóstolo Paulo estivesse tratando de divindades que eles ainda não conheciam. E diz a Escritura que o apóstolo Paulo percebe que, a despeito de tantos deuses, eles não conheciam ainda o Deus verdadeiro. E é verdade esse fato, porque diz Plínio que nesta época que Paulo passa por Atenas, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo a pleno meio-dia com a lanterna acesa na mão, e quando o interrogaram-no por que ele fazia isso, ele disse: eu procuro um homem, porque nessa terra só se vê deuses. E diz então o texto que levaram o apóstolo Paulo ao Areópago, um lugar alto, que não era apenas um espaço geográfico, mas era uma espécie de tribunal dos gregos, onde as grandes questões morais e religiosas eram tratadas. E ali este bandeirante do cristianismo tem a oportunidade de fazer uma defesa da sua fé, ou explicar o que ele estava pregando. E Paulo, sabiamente, usa o que viu na cidade para apresentar aos atenienses o Deus verdadeiro. Porque ele, ao andar pela cidade, viu um altar, chamado ao Deus desconhecido. Havia uma crença entre eles, que esses deuses, muitos que eles tinham, eram vingativos. E cada divindade dessa precisava ter um altar. Porque se não tivesse, esse Deus despejaria sobre o povo a sua fúria, a sua ira. Com medo de que alguma divindade pudesse ter sido esquecida, levantaram um altar ao Deus desconhecido, pensando: se alguma divindade foi esquecida, pelo menos não vai nos julgar, nem nos punir, nem derramar sobre nós a sua ira, porque está aqui um altar vago, sem rótulo. E então o apóstolo Paulo, a partir daí, começa a falar para eles do Deus que eles não conheciam. Quem é esse Deus? É o Deus que eu quero, com muita brevidade, anunciar para vocês hoje. Primeiro, Paulo diz que esse Deus é o Criador, porque Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Na terra mais intelectual do planeta, no centro do saber humano, o apóstolo Paulo se levanta para dizer que o universo foi criado por Deus, que o universo foi feito pelo Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo avança e diz que esse Deus é o Deus da providência, porque ele vai nos informar o seguinte: pois nele, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O simples fato de você e eu estarmos aqui, neste salão nobre, diante de um auditório tão seleto, é uma evidência eloquente e incontestável da existência de Deus e do cuidado de Deus por você e por mim. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que é o Senhor, pois ele diz o seguinte: sendo ele Senhor do céu e da terra. Homens se levantam, homens caem. Governantes se levantam, governantes caem. Impérios se levantam,
impérios caem, mas o Senhor Jesus está no trono, o trono eterno, cujo reino jamais passará. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é o grande soberano do universo. Mas finalmente o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da salvação. É Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, aquele que se encarnou, aquele que viveu entre nós, aquele que vestiu pele humana, aquele que andou por toda parte fazendo o bem, aquele que levantou os caídos, aquele que limpou os leprosos, aquele que deu vista aos cegos, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou com grande poder e glória. Este é o Deus da salvação, que agora exige de você e de mim arrependimento. Arrependimento porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Arrependimento porque um dia você e eu precisaremos prestar contas da nossa vida a esse Deus. E diante desta pregação do apóstolo Paulo em Atenas, o seu grupo de ouvintes se divide em 3 partes. O primeiro grupo, diz o texto, escarnece de Paulo. É claro que o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que esta mensagem que ele anunciava não era palatável nem popular. Por isso provoca uma reação de hostilidade no auditório. A segunda reação, ele diz, foram aqueles que postergaram, que adiaram, dizendo para Paulo, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. E aqui está uma sutileza perigosa. É o pensamento de que nós somos o capitão da nossa alma. O pensamento de que nós administramos o nosso futuro. O pensamento de que nós temos o controle do nosso futuro. Por isso, não há nada mais perigoso para você e para mim do que adiar a mais importante decisão da vida. A decisão de reconhecer que Deus é o seu Salvador, o seu Senhor, a razão maior da sua vida. Mas o texto conclui dizendo que alguns creram. Alguns creram. A mensagem do Evangelho, ela sempre produz efeitos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há outra esperança, e não há outra saída, e não há outra porta, não há outro caminho, e não há outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Essa é uma decisão pessoal, essa é uma decisão intransferível, e essa é uma decisão impostergável. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu parente mais próximo, não pode tomar essa decisão por você. Ela é sua, somente sua. E a minha esperança é que neste salão do saber, nessa universidade que esparge luz do conhecimento para milhares, neste salão onde se concentram homens e mulheres com as mentes mais brilhantes dessa cidade e deste país, possamos refletir sobre a importância, relevância e urgência de aceitar e receber o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Deus a todos abençoe. Muito obrigado.